que é que significam para si as induenças? Olha, as induenças é uma coisa que já começou há muitos anos. Já há mais de 300 anos. Mais. E começou com a ordem, se for a ordem de Santo Francisco. Por isso é que tem lá as imagens, lá naquela capela de Santiago, estão lá as imagens, e aquela capela é da ordem terceira de São Francisco. E eu não sei como é que começou, mas pelas cruzes, aquilo começou lá. E eu nunca perguntei a ninguém sobre isso, mas, a meu ver, eu entendo que as cerimónias das induenças começaram lá, pelos franciscanos, porque as cruzes estão lá, nós aqui não temos. Quando começou a vir para aqui, não sei, talvez quando os da Ordem de São Francisco saíram daqui, e depois, com certeza, começaram a fazer daqui para lá, a celebrar na igreja. Devia de ser assim. Eu suponho que devia de ser assim. Na quarta-feira santa, tem a cerimónia da descida do Senhor, com oração, cânticos, e o padre põe uma música de fundo, enquanto eles estão a tirar o Senhor, porque há sempre um bocadinho de falar, mais para ali, mais para aqui, porque ele tem preceito de descer o Senhor. Não é chegar lá e desaparafusar tudo assim de uma vez e tirar. Não sai. Tem preceito de descer. E então ele põe uma música de fundo para não se ouvir nada. Por acaso até gostei muito dessa cerimónia que ele fez. Gostei muito. E depois da descida do Senhor, à noite é que fazem a troca das imagens, às 21 horas. Nós, a 9 horas. Estamos habituados a falar assim, não é? Então sai daqui o Senhor Jesus para São Sebastião, lá para a capela. E vêm as imagens de Santiago para aqui. O encontro costuma ser ali no meio da ponte, que se encontram ali. Às vezes o que chegar primeiro é que espera ali. Depois encontram-se ali, depois vai. Eles seguem para cá e o Senhor dos Passos, com o Senhor das Dores, o Senhor de Jesus vai para a capela de São Sebastião. Isto na quarta-feira. É na troca das imagens que as pessoas chamam-lhe o Senhor roubado. Ele não vai roubado. É na troca das imagens. Muitas vezes o Senhor Padre Fidalgo dizia-nos: não é o Senhor roubado, é a troca das imagens. Pronto. E então, depois, na quinta-feira santa, já começa com a missa da ceia do Senhor, a última ceia, e a instituição da Eucaristia. No fim da missa, então, sai a procissão, que vai dar a volta à praia, ao lugar da praia, depois vem para cima, segue até à ponte, e da ponte vai lá para baixo, sempre a seguir, até chegar ao Largo da Feira. Quando chega ao Largo da Feira, a imagem da Senhora das Dores fica ali. E o Senhor dos Passos segue por a parte de baixo, virado ao rio. Segue por ali e depois sobe à capela de Santiago, desce para baixo e depois é ali o sermão do encontro. Depois do sermão do encontro, terminado, segue novamente a procissão por a rua acima, atravessa os antigos bombeiros e segue para São Sebastião. Fica lá a Senhora das Dores, o Senhor Jesus, o Senhor dos Passos não. Esse depois, no fim, vai para o lugar de onde saiu, não é? Mas a Senhora das Dores fica lá, junto com o Senhor Jesus. Na sexta-feira Santa, é
a procissão do enterro do Senhor. E vem, sai de São Sebastião, às 3 da tarde, costuma ser sempre às 3 da tarde. Faz o mesmo itinerário. O mesmo itinerário, chega ao Largo da Feira, sobe para cima, passa outra vez à Capela de Santiago, desce por baixo, vem para a beira do rio e segue para cima em direção à ponte. Da ponte continua, vai outra vez dar a volta ao lugar da praia, no Torrão, e depois dali segue para a igreja. Na igreja tem depois a adoração da cruz, ou façam ou não façam, não é? É assim que termina, a adoração da cruz. Depois da adoração da cruz é a celebração da palavra, com comunhão. Porque tem a narração da paixão e termina a comunhão. Não há bênção, porque o tríduo pascal são aqueles 3 dias, que é quinta, sexta e sábado. Então só no sábado, na missa da vigília, é que se recebe a bênção. E é assim aqui, isto mais ou menos o que se faz aqui. A missa da ceia do Senhor é a última ceia, ele a despedir-se dos amigos dele, dos apóstolos, não é? E tem o outro sentido, o mais importante, que é a instituição da Eucaristia. Jesus partia deste mundo, mas não nos queria deixar sós. E então instituiu a Eucaristia. E foi na última ceia, quando eles comeram, nós antigamente comungávamos, mas tínhamos que estar em jejum. Da meia-noite já não se podia comer nem beber água tampouco. Agora não. Agora é quase como fosse, é como Jesus, ele deu de comer todos, não é? A ceia, cearam, e depois ele benzeu o pão, não é? Abençoou o pão. Foi a instituição da Eucaristia. Do pão que ele depois partiu e deu a cada um deles e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Depois fez o mesmo com o cálice: tomai e bebei, isto é o meu corpo, o meu sangue. Isto é o meu sangue, que vou derramar por vós. Fazei isto em memória de mim. Ora, mandou fazer. Ele instituiu, não para ficar ali, mas para se fazer. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste sangue, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. A preparação da Semana Santa começa na Quaresma. Nós na Quaresma já é o tempo de preparação, tempo de penitência. Por quem? Por nós. Por cada um de nós. E a penitência qual é? Jesus disse: não é o jejum que me agrada. Ele disse isso. O que me agrada é fazer bem aos pobres, ajudar aquele que precisa, os doentes. Isso é que é o jejum que me agrada. E na Quaresma é isso. Nós preparar-nos durante este tempo da Quaresma para o acontecimento da ressurreição, para a Páscoa. A representação da procissão é para mostrar a caminhada de Jesus para o Calvário. Foi uma caminhada muito dura. Jesus já estava muito desfigurado, sem forças, por aquilo que lhe fizeram, porque chicotadas até tirar pedaços de carne foi muito doloroso. E depois, uma coisa que Jesus sofreu muito foi a nudez. Foi um grande sofrimento.
a nudez, pô-lo assim, na cruz. E então, Jesus começou a sua caminhada, mas antes da caminhada, ele ainda sofreu muito. Antes da caminhada, ele sofreu logo quando foi para o Jardim das Oliveiras. Lá sofreu tanto que suou, em vez de água, sangue. Depois, a traição, quando chegou cá fora, no beijo, o beijo da traição. Depois de o prender, vai para Pilatos. Antes de ir para Pilatos, ainda foi para Caifás e andou assim. O último foi o Pilatos. O Pilatos queria defendê-lo, porque ele sabia que não merecia aquilo, não é? Aquela morte, aquela coisa, não sofria, não merecia. Mas o povo sabe como é. Sempre a insistir, a insistir. E ele, olha, eu lavo as minhas mãos. Olha, fazei vós o que quiseres, eu de mim lavo as mãos, eu sou inocente do sangue desse homem. Ele queria se livrar. O que ele não queria era sair do poder onde estava. Que se o libertasse, tiravam-no do poder. E ele, com medo, pronto, lá foi a cobardia de Pilatos. Foi cobarde. Depois, dali é que começou, foi entregue, porque soltaram o outro, como nós sabemos, soltaram o Barrabás, um ladrão, assassino, soltaram-no e a ele prenderam. Logo uma cruz às costas. E ele lá, já com o corpo todo esfaracelado, dá aquela cruz às costas. Depois chicotadas. E sempre palavrões a acusá-lo. Depois vem, quando ele caiu a primeira vez, vem logo o Cirineu, calhou de passar e ele cheio de medo, ele não vai aguentar a levar a cruz lá para cima. Toca a obrigar o Cirineu a ajudar a levar a cruz. Depois vem a Verónica, não teve medo, enfrentou a multidão e foi limpar o rosto. Que é que Jesus deixa para lhe pagar aquele ato que ela fez, de limpar o rosto. Ficou a imagem dele impressa na toalha, com que ela limpou o rosto. Por isso é que vai na procissão a Verónica com o rosto de Cristo. O significado também da Virgem Dolorosa. Depois tem um encontro com a mãe. A mãe também, uma mãe encontrar assim um filho, ficou muito triste, ia chorar, não é? Depois, lá chegaram, ao cimo, no Calvário, toca a despir outra vez. O corpo, que estava todo esfacelado, a roupa colou-se ao corpo, toca a arrancar a roupa toda. E depois foi crucificado. Depois de crucificado, toca a levantá-lo. Depois ele, a falar, dizia, Elias, está a chamar por Elias. Está a chamar por Elias, diziam eles. E depois ele disse que tinha sede, tenho sede. Jesus disse que tinha sede, mas não era de água. Ele tinha sede, era das almas de todos. Queria atraí-las a ele, todas. Mesmo ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E então, eles lá, em vez de água, o que é que lhe deram? Vinagre. Ensoparam a esponja e deram-lhe vinagre. Jesus ensopou o vinagre. E depois é que disse, tudo está consumado.
E deu aquele grito, deu um grito, diz assim na Sagrada Escritura, um grito forte, e expirou. Morreu na cruz. Depois disso, então, a terra, quando Jesus morreu, a terra estremeceu. Houve um tremor de terra muito grande e ficou escuro. Ficou noite. Às 3 horas da tarde ficou tudo escuro. E então, alguns que eram contra Jesus já batiam no peito e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por aquelas coisas que todas aconteceram. Estava Maria Madalena, mais a outra, Maria, e foram para ver quando estava lá, ele foi descido da cruz, para os braços de quem? Da mãe. E depois, ali é que o prepararam. Houve um homem que chamava-se José de Arimateia. E esse é que foi ter com Pilatos para lhe pedir o corpo, para o sepultar. E Pilatos deu-lhe o corpo, podia fazer isso. Então, ele pegou e envolveu no lençol e foi depositá-lo no túmulo que tinha feito para ele, onde ninguém havia ainda ser sepultado, não tinha ninguém sido sepultado neste túmulo. Túmulo novo. E então foi ele sepultá-lo no túmulo novo. Porque ficava ali perto, onde ele foi crucificado, tinha o jardim, e nesse jardim é que tinha os túmulos. E então aproveitaram e puseram-no logo ali, era perto, e ficou lá nesse túmulo. E Maria Madalena, mais a outra Maria, foram junto ao túmulo para ver tudo como eles estavam a fazer. Depois, de madrugada, antes de romper o sol, elas foram para lá com perfumes para perfumar o corpo outra vez. Vazio, o caminho a conversar. E agora? Como é que vai ser? A pedra é muito grande, como é que nós vamos retirar a pedra? E quando lá chegaram, a pedra já estava rolada. E então depois eles viram que estavam lá 2 homens, vestidos de branco, sentados na pedra. Que elas nem sabiam quem era, mas eram anjos que ali estavam. E perguntaram-lhe: quem é que vós procurais? E elas: Jesus, vinhamos ver Jesus. Ah, já não está aqui. Então, ele ressuscitou. Já não está aqui. E dizer aos apóstolos: já não está aqui. E elas vieram a correr, dar a notícia aos apóstolos. E eles depois foram os primeiros a chegar lá, foi São Pedro e São João. Mas como São Pedro era mais velho, São João chegou lá primeiro. Depois é que chegou São Pedro. E depois não viram Jesus, viram apenas o lençol a um lado, as ligaduras ao outro, porque era o costume dos judeus sepultar as pessoas, mas embrulhadas em ligaduras. Vão assim, parecem umas múmias. Assim, depois envoltas em ligaduras, e depois um lençol, pronto. Era assim que sepultavam, não havia cá caixões nenhuns. E eles viram exatamente como elas lhe tinham contado, assim encontraram. Depois da ressurreição, eles, o que é que fizeram? Juntaram-se todos na sala, chama-se o cenáculo, juntaram-se lá todos, menos um. Faltava um. E depois Jesus, com as portas fechadas, apareceu no meio deles. E eles todos contentes, não é? Todos contentes.
por ver Jesus. Passado 8 dias, Jesus voltou a aparecer. Já estava lá o tal. Porque eles disseram, olha, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, nós esteve connosco, já falar, nós já ouvimos. Não, que eu não acredito. Eu só acredito se eu meter os dedos no sítio dos cravos e a minha mão no lado dele. E depois, quando ele lá estava, Jesus aparece outra vez no meio deles e ele diz-lhe, a paz esteja convosco. E virou-se para Tomé, Tomé, mete aqui os teus dedos e põe a tua mão direita no meu lado. E então ele disse, Tomé, meu Senhor e meu Deus, já acreditou. Porque me vistes, acreditastes. Pois eu te digo, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Por isso nós somos felizes se acreditamos em Jesus e em Deus, o Pai, sem o ter visto. Porque ver Jesus e ver o Pai é a mesma coisa. Foi ele que o disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tenho o andor da Senhora das Dores e o andor do Senhor dos Passos. Depois, na sexta-feira, isto na quinta, na sexta, é o Senhor Jesus, morto, no esquife, e o andor da Nossa Senhora das Dores. E tem o pálio na sexta-feira santa. Na quinta não, é só na sexta-feira santa. É só vai na procissão, pessoas que têm, há muita gente que tem promessa só de 1 ano, outras têm de 2, outras têm enquanto for vivas. Eu fui enquanto pude, também. Agora não posso, já há uns anos que não vou porque não aguento. E já houve 1 ano que houve uma promessa que foi sempre de joelhos. O que é que as pessoas levam na procissão quando fazem promessas? Algumas levam velas? É as velas, é vela, não leva outra coisa. É vela, a procissão é com a vela, sim senhora. E antigamente iam, também era pouca gente, mas via-se muitos com, como é que lhe chamam, aquela é uma espécie de uma túnica, roxa. Mas também há pessoas que vão descalças. Há muitas que prometem descalças. É conforme a promessa que prometem, cumprem. A procissão antigamente, o que é que se lembra, o que é que ouviu, o que diziam? Bem, dali para o Rio. Sim. Me contavam é que, como não havia a ponte, porque a ponte, quando foi inaugurada, eu tinha 2 anos, quando foi a inauguração da ponte. Eu nasci em 38, ela foi inaugurada em 40. E antes da ponte, a procissão ia da igreja, descia o mesmo caminho, lá para baixo, e até à praia, e então, do lado de cá, não era para o lado do Douro, era no Tâmega, tinha um cais, e então eles iam para ali para baixo, e ali é que as pessoas entravam no barco. Era um barco para os Andores, e o padre ia, e os da cruz, que vai sempre a cruz paroquial, e eles contavam que era assim que ia, num barco. Depois tinha outros barcos para atravessar as pessoas. Houve um ano que a cheia foi grande, força da água, o arame rebentou e o barco foi até aos pilares da ponte. Caiu abaixo, foi até lá. E eles estavam com medo que o barco, ao ir, batesse no pilar e se fizesse tudo e 10 pessoas caíssem ao rio, não é? Mas não, ele chegou lá, encostou. Não houve nada. Muitos gritos, sim, contavam as pessoas, muitos gritos, sim, mas não houve nada de perigo. Depois, puxaram o barco, foram outros barcos e puxaram, amarraram-no com arame, toca a puxá-lo cá para cima e tudo correu bem. E depois dali tinha o itinerário, e lá ia para a mesma coisa, dava a volta. Quando o rio era grande,
estava grande aquela passagem da parte de baixo, eles não podiam ir. E então, por onde é que eles iam? Chegavam ali ao largo da feira, faziam o sermão e depois subiam outra vez, passavam à capela e iam sair lá adiante. E depois seguia para a estrada fora, chegava aos bombeiros, virava para cima. E os andores também, antigamente também eram diferentes? Eram diferentes, eram com pedra, como eu te disse. Tinham uma pedra mármore. Uma pedra mármore que pesava muito. E a cruz do Senhor dos Passos também era o dobro que é agora. Agora foi cortada à meia, só metade. E o da Nossa Senhora das Dores é igual? É mais leve. Também. É mais leve, é. Sabes que não são imagens como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é completo. A Senhora das Dores não é. Estás a perceber? A Senhora das Dores é uma armação. Tem os pés, tem os braços e o rosto. Torna-se mais leve. O Senhor dos Passos é a mesma coisa. Pois, não é... É. Já o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus é uma imagem pesada. E em relação às tigelinhas, elas são distribuídas no sábado? É, no sábado de Ramos. Sim. São distribuídas aqui no Torrão, que é para aqui para o Torrão, e depois também tem lugar em Entre Rios para a distribuição para lá. Ainda me lembro delas ser de barro e a gente lavava-as e entregava-as, porque elas eram cheias no miradouro. E lá elas derretiam essa cera e enchiam as tigelinhas. Mas era pouca quantidade, sabes? Agora já são 50.000, já é muita coisa. Chegar a vir mesmo de barro, essa pressão de 30.000, 40.000 de barro, também chegou a vir. Mas depois começaram a optar por o alumínio. A sensação deste dia, desta procissão, de ver tudo iluminado, o que é para si? Ver assim... Nem falo que isso não tem explicação. No ano, quando foi a pandemia, que não houve, eu tanto chorei. Aqui na minha varanda, a olhar nesse dia, ver tudo escuro. Custou tanto, porque aquilo é uma coisa que parece que entra dentro de nós e nos modifica de uma maneira, ficamos parece que transformados a ver aquele... Isso enche-nos muito. Foi uma tristeza tão grande, me lembro. O segundo ano, pronto, a gente parece que já estava mais conformada, mas no primeiro custou-nos muito. A gente estava habituada a viver isto e custou. Nem cerimónias, via cerimónias no telemóvel. Eu preparar, nas doenças, sabes que eu preparo? Preparo o senhor para pôr no esquife. Sou eu que o preparo. É que tenho o colchão e o esquife está lá embaixo, lá no salão da igreja. E as almofadas, o lençol, o tolo que está por cima, isso tenho eu tudo aqui em casa. A faixa também, isso é que tenho aqui em casa. E depois na quarta-feira que eu levo tudo para baixo para preparar o senhor. Sou eu que o preparo. Eu e a minha irmã Amélia, somos as duas. E costumam então fazer isso todos os anos? Todos os anos. Já lá vai para aí perto de 70 anos. 70 não, mas 65 para cima é. Não tinha 20 anos ainda. E eu então tomei conta daquele altar, ainda hoje o enfeito. O altar. Mas como o senhor foi para aquele lado, para o altar-mor, a geladora não é que tomou conta dele. Enfeita o altar, trata dele. Mas quando é na Semana Santa, é comigo, já.
E então, foi daí para cá que eu comecei a tomar conta dele. A minha mãe disse, eu não me importa que ela tome conta, mas sei lá, às vezes houver um dia que ela não possa tomar conta do altar para enfeitar, todas as semanas. Olha, vão à senhora cidade, poder ser a Amélia também. E assim elas as duas, quando nos tiver uma, está a outra. E pronto, e foi assim. Ela disse logo que sim, pronto, tomamos conta. Isto, eu tinha para aí que os meus 18, 19 anos, se tivesse, eu prometi, enquanto eu puder, ia sempre. Enquanto eu pude, foi sempre. Não foi sempre promessa, estás a compreender? Eu ia por devoção, muitas vezes, muitos anos que eu fui, algumas vezes prometia, fazia a promessa, não é, de ir. E até a vela, às vezes, era das grandes. Eu ia umas vezes, era promessa, outras vezes era por devoção e por sacrifício, fazer sacrifício. Um sacrifício por alguém, ou por a conversão dos pecadores, ou assim por qualquer coisa, fazia assim esse sacrifício. E lembra-se de alguma vez a procissão não sair? A procissão não saía porque estava mau tempo? Nunca. Ela saía sempre? Só o Covid é que estragou. Só isso. Do meu tempo, só isso. Nunca me lembro. Às vezes trabujava. Uma vez vinhamos da missa de Quinta-feira Santa. Vinha eu e a minha cunhada. E então eram uns travões fortes, um seraiveiro tão grande que até encheu roupa ali para baixo. E nós vinhamos para vir comer nessa maré. A missa foi mais cedo. Não foi às 8, devia ter sido às 7. Porque era dia e nós a vir para cima, para vir jantar, para ir à procissão. E chegámos aqui, uns travões muito fortes, e então a chover, que aquilo é que era. Ainda me lembro do meu irmão Fernando dizer assim, ali na janela do quarto dele, vai assim, estou a ver que vai ser hoje o primeiro ano que não vai sair o senhor. Estou a ver que vai ser o primeiro ano, não vamos ter procissão. Depois, de repente, deu um trovão tão forte que abanou tudo, a casa até abanou. E acabou. Não choveu mais e esteve no ar. Olha, sim senhor, nunca me lembra. Agora, de apanhar saraivadas já no Largo da Feira, durante o sermão, isso lembra-me. Mas já a procissão estava fora, seguia. Mas até mesmo em Sexta-feira Santa, tenho um plástico fininho de cobrir, tenho os lacinhos de amarrar às pernazinhas do esquife, e eu lembro-me de ser coberto o senhor. Umas vezes, era logo ao descer dos bombeiros, já se cobria. Outra vez, calhava de se cobrir na ponte. Era onde começasse a chuva, é aquele correio. E já sabia que ia lá o plástico, eles pousavam, e toca a arranjar, pronto, aquilo era rápido. Mas, como digo, não me lembra de ficar a procissão na igreja. Não, nunca ficou. Sai sempre. Por sair. Nem à sexta-feira, nem nada. Sempre saiu.